Sejam bem-vindos, pessoal, a mais uma devocional aqui, nossa, nos dois nerds na Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Beto, sempre com vocês aqui, compartilhando um pouquinho daquilo que Deus vem falando comigo. E hoje eu quero falar um pouco sobre quando Deus não quer. É algo que Deus vem tratando no meu coração. E normalmente a gente faz isso, a gente apanha e daí a gente compartilha a porrada, tá tudo certo. Essa é mais ou menos a forma como o processo acontece. Pastor lá na nossa igreja, esses tempos, pregou sobre o poder da oração. Então ele pregou sobre a oração, a gente meditou em cima desse tema por um tempo. E um versículo saltou à minha mente, não é? Eu acho que nem é um versículo que ele usou efetivamente, mas ele comenta a situação, que é lá no Getsêmani, né, quando Jesus está orando em um momento muito tenso do ministério, momentos finais do seu ministério, pouco antes de ser ali levado preso para a crucificação. E no texto de Lucas, se eu não me engano, Lucas 22, alguma coisa assim, Jesus fala, capítulo 22, tá? Jesus fala: Deus, o Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha, né? Porque Lucas, né, Mateus vai falar se puderes, se puder, e Lucas escolhe o se quiseres. É uma diferença aí, não sei se é de tradução, não sei se o próprio texto original tá com essa diferença, mas é uma diferença, né? Porque como o título nosso aqui é Quando Deus Não Quer, então Lucas faz mais sentido, mas a ideia é a mesma, né? A ideia é que... Latidos. A ideia é que Jesus pediu algo e lhe foi negado, né? E quando a gente ora, muitas vezes nos é negado, né? E dói. Dói porque a gente tem um costume de achar que a gente é o centro das coisas e que tudo deve ser feito da nossa vontade. Então, quando a gente ora, e até tem muitas igrejas que ensinam isso, que você tem que proclamar, porque você tem que definir, eu nem sei, é positivismo, nem sei como se chama. Tem que declarar e tem que querer e você tem que exigir o que é seu por direito. Não é assim que funciona. Nada é por direito nosso. A vida nos foi dada, e assim como ela nos foi dada, ela pode ser gerada por aquele que é o autor da vida, aquele que é o dono de tudo. Somos pertences de Deus. Somos meros servos, meros objetos. Obviamente Deus não nos trata dessa forma. Deus nos trata como filhos. Ele nos ama. O sacrifício de Jesus está aí para comprovar. Mas, muitas vezes recebemos não. E eu fico imaginando o Jesus ali na cruz. Na cruz não, no Getsêmani. E por 2 vezes, né? Porque ele vai, pede, conversa com os discípulos, dá uma bronca neles, volta e pede de novo: Senhor, se puderes, se quiseres, afasta de mim esse cálice. E eu imagino que Jesus tinha uma conexão com Deus que permitia uma pergunta e uma resposta direta. Diferente da gente, que nem sempre a gente ouve a voz de Deus, né? A gente fala e a gente aguarda as coisas acontecerem, né? E eu imagino Jesus falando assim, Deus falando, né? Não quero. Obviamente não foi assim. Foi com muito mais pesar, porque foi doído. Foi um momento tenso e complicado, e às vezes acontece, né? Mas a palavra de Deus, ela nos instrui sobre isso. Mas antes da gente ir diretamente nessa instrução de por que às vezes Deus não quer responder às nossas orações, eu quero só salientar a passagem de Lázaro, né, ali onde Jesus ressuscita Lázaro, se eu não me engano está em João, e ali Jesus, antes de falar para o Lázaro, vem para fora, ele olha para o céu e fala assim: Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. E você sempre me ouve, e eu sei que você sempre me ouve, mas eu estou falando isso para que os outros que estão aqui ao redor ouçam e saibam que você me enviou e tudo mais. Então ele agradece. Jesus, antes de efetivamente mandar o Lázaro sair, ele agradece a Deus: Deus, obrigado por responder as minhas orações, por ouvir as minhas orações.
E aí, no final, ali no Getsemane, ele tem oração negada, né? Então, às vezes, teremos as nossas orações ouvidas, às vezes negadas. Outros 2 casos, só para a gente embasar um pouco aqui, é o rei Ezequias, acho que segundo Crônicas 20, não sei, onde ele pede para Deus, né? Deus fala assim, você vai estar doente, você vai morrer, te vira. E aí ele olha para Deus e fala, Senhor, lembra de tudo que eu fiz, né? Não abandona o teu servo, pá. E aí Deus manda Isaías voltar. E Isaías fala, Deus ouviu tua oração, ele tá te acrescentando 15 anos. Aí Ezequias foi lá, fez um monte de besteira, mas efetivamente foi ele acrescentado 15 anos de vida, é interessante. É uma oração que ele pediu e foi respondida. E aí tem também a de Davi, um pouco mais para trás ali, 2 Samuel 20. Em 2 Samuel, eu não vou lembrar o capítulo. Eu anotei, mas eu tô sem meu esboço exatamente aqui. Falei semana passada que tinha que ter esboço, né? Eu tenho o esboço, só que onde Davi tem aquele momento com Betseba, e aí ele mata Urias, e aí a Betseba estava grávida, e aí o Natan, acho que é o profeta Natan, que vai lá e fala, a criança vai morrer. E aí o bebê fica doente, e aí Davi fica revoltado, e Davi jejua, e daí Davi não quer comer, e aí ele fala, Deus, deixa o inocente vivo, não mata, a culpa é minha, me leva. Não quero, vai morrer. O inocente vai pagar pelo seu erro. E o bebê morre. Então, é um rei que fez um erro e teve que pagar as consequências desse erro. O outro é um rei que fez o certo e por causa disso recebeu aí uma recompensa, digamos assim. Às vezes nossas orações serão respondidas. Às vezes não. Eu nem quero ponderar aqui a ideia de que Deus quer ou não quer no sentido dele ser bom ou mal. Não existe isso. Deus é bom e todo o desejo dele, todas as atitudes dele são boas, e mesmo que elas pareçam más pra gente, não quis é mal, não. É bom. E mesmo que você esteja pedindo um livramento e você não receba esse livramento, se você não recebeu esse livramento, significa que isto é bom. E essa é uma das coisas que a gente tem que aprender com o não de Deus, né? Paulo fala, todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo o que aparentemente é mal, na verdade é bom. A gente só não sabe ainda como isso é bom. É igual a dor ou a febre. É algo que é ruim, é algo que incomoda, dói, mas é um sinal do corpo de que algo está errado para que possa ser curado. Então você tem uma febre no seu corpo, é o seu corpo falando, ei, tem algo errado aqui, vou esquentar até matar, seja lá o que for, para te purificar. É mais ou menos a mesma coisa. Às vezes a gente pede para Deus algum tipo de livramento e ele fala, não. Não, porque você precisa passar por isso. Você precisa pagar as consequências das suas ações. Ou, no caso de Jesus, é para o bem de todos que a sua dor aconteça. Então, há uma perspectiva dentro disso. E Tiago é o cara que vai ensinar a gente sobre isso. Tiago 4 vai falar, bem no comecinho lá, fala que vocês pedem e não recebem porque pedem mal, porque não pedem conforme os planos de Deus. O que a gente precisa entender da oração, muitas vezes, é que a oração ela não é algo para responder um desejo egoísta nosso. Não, a oração é uma ferramenta para movimentar o reino de Deus. Então, quando a gente ora em prol do reino, acontece. Vai acontecer. Agora, quando a gente ora de forma egoísta, não vai acontecer. E aí isso me faz lembrar de um ensinamento de um livro que eu li ano passado, que é Aconselhamento à Luz da Cruz, ou à Luz do Evangelho, alguma coisa assim. Onde o autor fala que muitos dos dilemas da vida podem ser colocados em um questionamento. O que isso tem a ver com a cruz? E se você parar para pensar e não tiver a ver com a cruz, significa que aquele questionamento não é importante. Então, às vezes os nossos dilemas não têm a ver com a cruz. Como assim, Beto? Não tem a ver com Cristo.
não tem a ver com reino. Às vezes os nossos dilemas são puramente egoístas, são nossos, só para nós e só para serem aproveitados em terra. Não tem a ver com a cruz. Não são importantes. Nada que não tenha a ver com a cruz não é importante. Somente as coisas relacionadas ao reino de Deus são verdadeiramente importantes nessa vida. Então, no final das contas, se você vai comprar um carro, se você vai ter uma casa, essas coisas são confortos que Deus nos permite ter ou não, dependendo da situação, mas elas não têm relação direta com a cruz, com o reino, a não ser que a sua casa vai ser lugar de célula, coisas assim, mas isso são casos específicos. A questão é, às vezes os nossos dilemas são muito pessoais, carnais, humanos, e nós colocamos isso em oração e Deus vai falar, não vai ganhar, não vai rolar, não é para ser. E aí a gente quer ficar bravo com Deus porque ele falou não, e porque não pode, porque eu tenho direito. Não tem, a gente tem que agradecer o que a gente já tem, que é a vida. Recebemos a vida, já é demais, então já está mais do que bom, né? Então Jesus, no Getsemane, pediu, Deus, Pai, se der, por favor, faça de mim. Não dava. Por quê? Porque não crucificar Jesus não fazia parte dos planos. Isso não tinha a ver com a cruz, isso seria, olha o peso que eu vou falar, um desejo egoísta do Jesus homem. Mas ele complementa, que seja feita não conforme o meu desejo, mas conforme a tua vontade. E é isso que a gente tem que orar. Quando a gente coloca algo diante de Deus. Senhor, se tu quiseres, realiza, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Isso em caso de estudo, trabalho, relacionamento, projetos, saúde, vida. Coloca diante de Deus e faz essa oração. Se tu quiseres, por favor, realiza. Mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua. Que não seja feito conforme o meu desejo, mas que seja feita a tua vontade. E aí a gente vai mortificar o homem para engrandecer o Espírito do Senhor. E aí a gente está começando a entender a oração. Bem, eu fico por aqui. Meditaçãozinha da nossa semana é essa. Que vocês tenham uma semana abençoada com devocional, oração. Coloquem diante de Deus as suas petições. Ponderem, será que essa petição é boa mesmo? Eu preciso disso? Coloca diante de Deus que Ele vai, de alguma forma, te responder. Se essa devocional te abençoou, manda para alguém, abençoa a vida de alguém, ajuda a gente aqui dos Dois Nerds a anunciar um pouco mais do Evangelho do Senhor. Se te abençoa, deixa aquele like, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, que tem podcast toda semana e devocional toda semana. Fiquem com Deus, um beijo e um queijo.